Os Macabeus. A revolta dos Macabeus foi um movimento em que os judeus lutaram heroicamente para tentar derrubar os domínios gregos e sírios. A luta foi iniciada por um sacerdote idoso de nome de Matatial. Quando ele morreu em 666 a.C., seus 5 filhos prosseguiram a luta. Dentre ele e Judá foi o que se revelou maior capacidade de liderança, e daí a pouco era chamado de Eudá Macabeu, que, sendo o termo Macabeu, significa martelar. Os Macabeus chegaram a organizar exércitos completos e a guerra contra os sírios, obtendo inúmeras vitórias. Obrigado a negociar, os sírios resolveram permitir que os judeus assumissem o controle de Jerusalém e restabelecessem as práticas religiosas do templo. Mas essa paz durou pouco. Em 160, Judas foi morto e o movimento foi esmagado. A revolta dos Macabeus continua sendo uma das mais patrióticas recordações da história do povo judeu. O termo Macabeu tornou-se sinônimo de coragem, esperança e defesa dos próprios direitos. Mesmo na época de Cristo, havia muitos que queriam fomentar movimentos revolucionários semelhantes a esse. Saducaios. Esse grupo surgiu a partir da experiência dos Macabeus. Alguns de seus membros fizeram forte oposição a Jesus Cristo. Foi um grupo que nasceu em meio à turbulência da guerra, já com um firme controle da vida judaica. Primeiramente, eles controlavam o templo, o coração da religião dos judeus, e como guardiões deles exerciam um forte controle sobre as práticas religiosas. Nos dias de Cristo, porém, as sinagogas já ocupavam um lugar importante na vida do povo. Em segundo lugar, eles controlavam também o cargo do sumo sacerdote, que tinha conseguido comprar por meio de manobras corruptas, e mantiveram esses controles durante vários anos pelo poder do dinheiro. Terceiro, detento do cargo de sumo sacerdote, obtiveram o monopólio da liderança do sinédrio, que também era o poder governante. Assim, o poderio que detinham era muito superior ao que deveria tê-lo levantado em conta do número dos que apoiavam. Suas crenças. Os componentes desse grupo se apegavam a interpretações bíblicas bem rigorosas, razão por que chegavam a contestar textos do Antigo Testamento por não serem sido escritos por Moisés. Rejeitavam algumas doutrinas que eram amplamente aceitas pelo povo. De modo geral, eles negavam, por exemplo, a possibilidade de Deus se interessar pela vida diária do homem. A vontade dele tinha um escopo muito amplo, com poucas aplicações a casos específicos. Refutavam a doutrina da ressurreição física, negavam-na porque não era citada em nenhum dos livros de Moshe, e tinham mesmo o ponto de vista com relação à eternidade. Joséfo afirma que eles criam que esse morria juntamente com o corpo. Por decorrência, repeliam também a todos os conceitos ascensos da existência dos seres espirituais, a não ser de Deus. Segundo seu sistema de doutrina, os anjos não eram apenas expressões poéticas ou produto da imaginação humana. O sentido básico do vocábulo hebraico, que em nossa língua é traduzido por anjo, é mensageiro. Com tais doutrinas, eles tendiam para uma postura deísta que via Deus como um grande criador que transmitia suas leis aos homens, mas depois praticamente havia perdido todo o interesse pelo mundo. Portanto, saducaios se achavam predispostos a rejeitar todas as afirmações de Cristo de que ele era Deus. Como Deus raramente se preocupara com a terra, era pouco provável que se desse ao trabalho de mandar seu filho para cá. O âmbito de sua influência. A maioria dos que compunham o grupo dos saduceus era procedentes da mais alta classe social. Assim, embora não sendo um grande número, exercia um controle bem amplo. Seu dirigente era sempre um elemento dos meios sacerdotais, de origem aristocrática. Ao que parece, eles conseguiam jogar com 3 ingredientes: poder, corrupção e tradição judaica. Com a queda de Jerusalém em 70 d.C., o partido dos saducaios ruiu também, mas os fariseus continuaram a exercer algumas influências. A corrupção. Os saduceus não apreciavam muito o rótulo de corrupto. Acreditavam que estava apenas fazendo frente à realidade política do país pelo emprego da arma mais eficaz, o dinheiro. O confronto deles com Jesus. Era inevitável que houvesse conflito entre Jesus e os saducaios, pois não havia quase nada em comum entre eles e Cristo. Caifás não poderia aceitar nenhum dos ensinamentos dele. Contudo, não constituía em si um problema para eles. De modo geral, o sumo sacerdote não dava muita atenção de alegações do profetas e Machia. Também não se preocupava lesmosamente com os milagres realizados. O ponto crucial do conflito entre eles era a multidão que seguiu Galileu. Se ela se transformasse em uma ameaça para o governo de Roma, este poderia usar de força para reprimi-la.
e não seria muito difícil a situação sair do controle. E os temores de Caifás não eram totalmente infundados. Alguns anos depois, em 70 depois de Cristo, o governo romano de fato esmagou Israel e dispersou o restante da população. Mas o atrito entre os saduceus e Jesus explodiu de vez quando o Senhor ressuscitou Lázaro. Foi então que Caifás formulou seu famoso axioma exigindo a morte de Jesus. Era melhor que perecesse um só homem do que a nação inteira. Contudo, o plano dele não deu certo. Após a crucificação e ressurreição de Cristo, os seguidores deles aumentaram ainda mais para a frustração do sumo sacerdote. E a grande ironia é que a ressurreição de Jesus, uma doutrina que os saduceus rejeitavam, lhe causou os maiores transtornos. Os fariseus e os saduceus confrontavam com Jesus na questão do pragmatismo. Os fariseus se opuseram a ele por causa da maneira como interpretara o fato de ele se apegar mais ao espírito da lei do que à sua forma. E Jesus, por sua vez, não aceitava o modo de eles interpretá-la. O âmago dessa divergência era a visão de cada lado tinha de Deus. Os fariseus o via como um ser vingativo que se irava com facilidade. Jesus o via como um pai amoroso e compassivo. As duas ideias não poderiam se harmonizar. A popularidade dos fariseus. Os fariseus constituíam um partido ou uma associação com cerca de 6.000 membros, mas tinham muito poder que lhe advinha do fato de receber o apoio do povo. Seus pontos positivos. Durante os incontáveis anos que a nação israelita sofreu derrotas e exílios, a postura do fariseu foi de grande vantagem para ela. Até mesmo se constituírem oficialmente um grupo, foi sua rigorosa interpretação da lei. Aceitava todo o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus, e não apenas os livros de Moisés. Na ocasião em que a nação começava a perder sua identidade, foram homens de mentalidades farisaicas que tiveram a iniciativa de fundar escola para a formação dos jovens, evitando que o povo apostatasse seguindo as crenças gentias. Além disso, eles se empenhavam com o proselitismo, pois converteram muito gentio ao judaísmo, mas Jesus dele não se impressionou muito com esse espírito missionário deles. Para eles, o dízimo era tão importante que meticulosamente faziam a entrega de 10% de tudo, até dos menores pertences. Contudo, deixaram de exercitar as virtudes que realmente importavam para Deus: a justiça, a misericórdia e a fé. Também eles aguardavam com entusiasmo a vinda do Machia, mas infelizmente estavam tão firmes com suas ideias preconcebidas a despeito dele que veio e não o reconheceram. Entretanto, apesar de todos os seus esforços para manter a perfeição da prática do judaísmo, não são retratados de muitos favoráveis no Novo Testamento, e principalmente nos Evangelhos. O fariseu Paulo, esse famoso apóstolo, ilustra de forma perfeita os pontos positivos e negativos do farisaísmo. Na seita, eles aprenderam a cultivar um fervoroso amor a Deus. Depois que ele se converteu, fez uma análise da experiência como fariseu. Quando se achava perante o sinédrio, declarou um alto e bom som, e não ser certo orgulho que pertencia ao conceituado grupo dos fariseus. Estabelecendo limites, considerando-se os protetores da lei de Deus, os fariseus achavam que tinham a responsabilidade de definir os limites dentro dos quais os judeus deviam viver para estarem seguros diante de Deus. Um exemplo disso é o jejum. A Bíblia determina que se jejuasse uma vez por ano, mas já nos dias de Cristo eles estavam observando a lei ser humana 2 vezes por semana. E na tentativa de superar as determinações do Antigo Testamento, acabaram pervertendo a cerimônia da purificação. Em vez de simplesmente lavar as mãos antes de cada refeição, os fariseus queriam que executassem um verdadeiro ritual. Havia especificado a quantidade certa de água a ser usada e prescrevia que eles deveriam molhar até os punhos, senão a lavagem não estaria correta. Mas Jesus não se submeteu a essa regra, e eles ficaram irritadíssimos com ele. Estavam sempre querendo aprimorar as leis de Deus, achavam que obedecer a Deus consistia principalmente em observar todos os detalhes dela e não em amar. Mas nem todos os fariseus enquadravam dentro desses modos. Havia alguns que protestavam veementemente contra essas práticas tacanhas e se recusavam a guardar aquele sem número de regrinhas, mas que, não parece, a maioria dos que defrontavam Jesus não era desse tipo.